tarde, queridos estudantes do sétimo ano. Hoje nós teremos uma videoaula de revisão. Vamos revisar a região norte, localização e meio natural. Percurso 13. Região norte. 1. Indique os estados da região norte e suas respectivas capitais. Bem, nós temos aqui ao lado o mapa político do Brasil e em destaque, na cor verde, nós temos os estados da região norte. Vamos então citá-los com as suas respectivas capitais. Estado do Acre, capital, Rio Branco. Estado do Amazonas, capital, Manaus. Estado do Amapá, capital, Macapá. Estado de Rondônia, capital, Porto Velho. Estado de Roraima, capital, Boa Vista. Estado do Pará, capital, Belém. E o estado do Tocantins, capital, Palmas. Esses são os 7 estados e suas respectivas capitais. Lembrando que a região norte possui quase a metade do território brasileiro e é caracterizada pela presença da floresta amazônica, um clima equatorial, quente e úmido. Segunda pergunta. Explique o que é a Amazônia Legal e qual foi a finalidade da sua criação pelo governo federal. Bem, a Amazônia Legal ela foi criada por uma lei 1806 de 53, com o objetivo de integração e de estimular o desenvolvimento da região amazônica. A Amazônia Legal compreende todos os estados da região norte, o estado do Mato Grosso e o oeste do estado do Maranhão. Questão 3. Explique a diferença entre região norte e região amazônica. Bem, a região norte compreende uma macro-região brasileira estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, composta por 7 estados brasileiros, entre eles o Amazonas, o Acre, o Amapá, Roraima, Rondônia, Pará e o Tocantins. Já a região amazônica é toda a região da América do Sul onde você tem a presença da floresta amazônica, que engloba 8 países mais o território brasileiro. São eles: Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e, claro, o Brasil. Questão 4. Indique em quais áreas, além do Brasil, ocorre a cobertura vegetal da floresta amazônica. A floresta amazônica, também a área conhecida como Panamazônica ou Amazônia Internacional, é composta por uma área que compreende mais da metade do território da América do Sul, composta por 8 países mais o Brasil: Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e a maior parte do território brasileiro. Questão 5. Explique o que é a Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia. Pan-Amazônia, ou Amazônia Internacional, é a área da América do Sul onde existe a presença da floresta amazônica, onde existe o bioma amazônico. Então nós temos aí 9 países, como já foram citados, né?
8 países mais o Brasil. Você tem aí a porção centro-oeste da América do Sul, composta principalmente pelo bioma amazônico, presença da floresta equatorial amazônica. 6. Indique os níveis da floresta amazônica e suas principais características. Indique os níveis ou estratos da floresta amazônica. Nós vimos que a floresta amazônica ela possui uma escadinha no que diz respeito à sua relação do relevo com o rio. Então nós temos aí 4, tá, grandes níveis ou grandes estratos. O primeiro é chamado de mata de igapó. A mata de igapó é aquela mata que vai estar sempre em contato direto com o rio. É uma vegetação que possui raízes aquáticas, que sobrevive às margens dos grandes rios. Essa vegetação ela vai permanecer inundada o ano inteiro. Essa é a chamada mata de igapó. É uma mata que sofre permanente influência da ação do rio. Um exemplo dessa vegetação é a Vitória Régia. Logo em seguida nós temos a mata de várzea. Essa mata de várzea ela sofre uma influência sazonal do período de cheia e de vazante do rio. Quando o rio enche, você tem essa área de várzea inundada. Quando o rio retorna ao seu volume normal, essa área de várzea volta, tá, a ser uma área seca. Então ele sofre ali hora seca, hora inundada. Então você tem uma ação sazonal do rio. Nós temos a mata de terra firme. A mata de terra firme ela não sofre influência da ação do rio em termos de cheia e vazante. É onde você tem a vegetação mais exuberante, com árvores que podem chegar a 60 metros. E existe a mata de transição ou floresta semiúmida, que aí já é uma área de transição do bioma amazônico para outros biomas. Caracterize o relevo amazônico. Pergunta número 7. Bem, o relevo amazônico ele foi formado por ações geológicas muito antigas. Essas ações geológicas deram origem a um relevo composto predominantemente por depressões, uma área de planície que corresponde à área do Rio Amazonas, o Rio Amazonas ali é a região de planície, e um residual de planaltos, tanto na porção norte como na porção sul da região norte. Então você tem aí essas 3 principais formas com o predomínio das depressões. Tá? São planícies, planaltos e as depressões que predominam no relevo da região norte, no relevo amazônico. Explique o que são chuvas de convecção. Chuvas de convecção ou chuvas convectivas, também chamadas de chuvas de hora certa. Na região amazônica, você tem uma área que, próxima à linha do Equador, recebe a maior incidência de radiação solar. Existe uma grande quantidade de água, uma porção litorânea e o maior rio do planeta, e a maior floresta tropical do planeta. Então você tem um intenso processo de evapotranspiração, evaporação dos corpos hídricos junto com o processo de transpiração dos vegetais e dos animais. Isso faz com que você tenha uma altíssima umidade relativa do ar. Então, durante o dia, você tem uma grande evapotranspiração. Quando vai chegando à noite, a temperatura cai, esse vapor d'água condensa e precipita. É muito comum na região norte você ter chuvas diárias. Essas chuvas ocorrem geralmente no final da tarde e início da noite. A população local costuma chamar de chuva de hora certa. É uma chuva de convecção. Ela tem como característica um grande toró, um grande pé d'água. Porém, esse pé d'água ele é rápido. Tá? Ele é um curto período de tempo, mas um volume de água muito grande, fruto desse processo de evapotranspiração. Essa é a chamada chuva de convecção. Questão número 9.
Caracterize o clima da região amazônica. O clima da região amazônica é um clima equatorial quente e úmido, com temperaturas elevadas o ano inteiro e um elevado índice pluviométrico. O índice pluviométrico ele gira em torno de 2.500 a 3.000 milímetros por ano. É uma das regiões que mais chove no planeta. Isso se deve ao grande processo de evapotranspiração que existe na região. Próximo ali do Equador, grande quantidade de calor, grande quantidade de água, região litorânea e a bacia amazônica, e a maior floresta tropical, uma evapotranspiração intensa, o que favorece o índice pluviométrico da região. Questão 10. Caracterize a hidrografia da região amazônica. A hidrografia da região amazônica é caracterizada por ser muito rica, são mais de 10.000 rios. Os rios se tornam uma importante via de circulação de pessoas, de mercadorias, fonte de alimento. Os rios eles assumem uma característica muito importante do ponto de vista econômico e social para a população da região norte. A hidrografia da região possui também a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, que nasce no Peru com o nome de Ucayali, chega no território brasileiro e recebe o nome de Solimões, e próximo à cidade de Manaus, ao receber o seu principal afluente, o Rio Negro, passa a se chamar então Rio Amazonas, que é o maior rio em volume d'água e o maior rio em extensão do planeta. É a maior bacia hidrográfica do mundo, que compreende ainda território em outros países, como a Colômbia, o Peru, o Equador, a Bolívia, Suriname, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa.